O que fazemos em um minuto? Mensagem: o tempo. A mensagem de hoje é sobre o tempo, não sobre o tempo que indica o clima ou temperatura. Desse tempo falaremos em outra oportunidade. Eu quero lhe convidar a refletir sobre o tempo no sentido de oportunidade, no sentido de período, no sentido cronológico. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. O tempo de Deus é eterno, ilimitado e perfeito. O tempo é todo dele. Ele é o próprio tempo. O tempo do homem é finito, determinado, tem início e fim. Deus controla o tempo e sabe o tempo que tem e sabe o tempo do homem. O homem ainda está aprendendo com o tempo. O homem vive em busca de um tempo em que ele mesmo não sabe que tempo é, que tempo procura. O homem corre procurando o tempo e muitas vezes o homem corre contra o tempo. O homem vive em função do tempo. Todo tempo ou o tempo todo? Fica a pergunta para refletirmos. Deus nos deu a oportunidade de administrar o tempo como nos convém. Ora aproveitamos, ora desperdiçamos, ou vemos o tempo passar, ou temos a atitude em relação a ele. E lhe pergunto, que tempo temos para Deus? Que tempo retiramos para ter intimidade com Deus? Sabemos nós que o ano tem 365 dias e cada dia tem 24 horas. E dentro de uma hora tem 60 minutos e cada minuto 60 segundos. Para muitas pessoas, o tempo é contado, o tempo é cronometrado. Para outros, já nem tem mais tempo. Analiso como o tempo é precioso, como o tempo é importante, como o tempo é especial. Analise comigo, irmão. Analise comigo, irmão. Olha só, o tempo para quem está recluso, quem está preso, quem está em situação que está sem liberdade. O tempo para quem está no hospital, aguardando a alta médica, aguardando o resultado de um exame, ou mesmo tempo que está no leito do hospital. O tempo para alguém realizar uma prova, um teste. Outro exemplo, um homem dentro d'água, sem aparelho de oxigênio, ele tem um determinado tempo de vida. Depois desse tempo, ele morre. A mesma coisa acontece com o peixe. O peixe fora d'água. Por um determinado tempo, o peixe ainda vive. Mas sabemos que ele precisa da água para viver. E sem a água, ele acaba morrendo. Cada qual com a sua importância. Mas na realidade, que tempo nós temos que viver? É o tempo do ontem, o tempo do hoje ou o tempo do amanhã? Com toda certeza eu lhe digo, o tempo do hoje, o tempo do agora. Não digo o tempo do imediatismo, mas o tempo do hoje. Pensa comigo. Ainda dá tempo de pedir perdão. Ainda dá tempo de perdoar. Para quem tem tempo, ainda dá tempo de voltar atrás. Ainda dá tempo de abraçar, de sorrir, de viver, de amar. Para outros, o tempo está findo, está terminando. Talvez uma grande enfermidade, alguém que está em fase terminal, que sabe que seu tempo está acabando
sabe que cada segundo que passa, ele está mais perto do fim. Ou então, uma vida que foi ceifada, muitas vezes jovem. Ninguém esperava por aquilo, mas foi o tempo que a pessoa teve. Muitas coisas abreviam o nosso tempo, como um cigarro, um copo de bebida alcoólica, mas alguém pode dizer: irmão Jean, isso não faz mal. Mas o tempo muitas vezes corre contra a pessoa. Neste momento, tantas pessoas querem pagar para voltar a um tempo perdido, mas sabemos que isso é impossível. Quantos queriam voltar no tempo para mudar a sua história, a história da sua vida? Nós só percebemos a importância do tempo quando nos é tirado ou reduzido. Deus lhe dá um presente hoje. E Deus lhe dá um presente todos os dias além da vida. Ele te dá o tempo. E quanto desse tempo nós dedicamos a Ele? O Mestre Jesus nos ensina que o tempo é importante. Ensina que ainda há tempo de libertação, há tempo de restauração, há tempo de cura, há tempo de paz, há tempo de alegria, há tempo de salvação. Todo tempo é o momento da oportunidade, é o momento da mudança. Na Escritura Sagrada, nós temos um livro chamado Eclesiastes, e tem um capítulo que trata sobre o tempo. Eu lhe convido a ler o livro de Eclesiastes e encontrarás a passagem que fala sobre o tempo. Pense no tempo, viva o tempo, tire tempo. Tire tempo para si, tire tempo para a família e especialmente tire tempo para Deus. Sabemos que uma coisa que não volta mais é o tempo. E sabemos também que o tempo é relativo. Um minuto pode ser lento demais ou pode ser rápido ou veloz demais. Às vezes, nós queremos apressar aquele minuto. Ou, em muitos casos, nós queremos que aquele minuto se prolongue, que demore. Eu te convido a pensar: que momento é esse? Que momento é esse? Esta resposta o seu coração vai lhe fornecer. Uma despedida, um encontro. Um minuto para a mulher que vai dar à luz é vital. Um minuto para quem pratica esporte é importante e decisivo. Um minuto a mais ou um minuto a menos faz a diferença. Um minuto para o médico e para o paciente é caso de vida ou morte. E eu lhe pergunto: o que é pouco tempo para ti? E o que é tempo de sobra? Valorize seu tempo. Valorize o tempo que tem. Invista em projetos, em sonhos. Invista no reino de Deus. Doe o seu tempo. Acredite, não é tempo perdido. É tempo valioso. Muitos aguardam o seu tempo. Muitos aguardam uma oportunidade. E talvez você, o senhor, a senhora, vai fazer a diferença no tempo dessa pessoa. E um dia, nós teremos que prestar conta do nosso tempo para Deus. E eu lhe pergunto: o que apresentaremos a Ele? Vai chegar o tempo que será somente Ele e você. Amém? Que Deus lhe conceda o tempo necessário para você
fazer as suas coisas. Que Deus lhe conceda o tempo para decidir. Que Deus lhe conceda tempo para ajudar, para investir. No reino de Deus tem tantas pessoas que precisam do seu tempo, que precisam de uma palavra, que precisam de um incentivo, que precisam de ânimo. E o Senhor, o Senhor mesmo, a senhora, você é essa pessoa que Deus quer usar. Deus dá o tempo dele para ti usar. Use-o com sabedoria. Não desperdice. O tempo é precioso. Nos tempos atuais, sabemos o quanto é precioso um tempo. Talvez existem muitos arrependimentos. Talvez existem muitos sentimentos que têm conflitos. Mas eu digo, Deus está te dando tempo. Deus está te dando oportunidade. Jesus, ele tirou o tempo dele para ti. O Espírito Santo tem todo o tempo do seu lado, te consolando e sendo seu melhor amigo. Pense, não espere muito. O tempo passa rápido demais. E as nossas atitudes têm que ser firmes, certas. Deus abençoe a sua vida. Deus proteja os seus familiares, a sua atividade profissional. Deus cuide da sua saúde, se seja a restauração que restaure. Deus esteja contigo sempre. Amém? Muito obrigado. Que esta mensagem chegue àquele que precisa e que transforme corações. Amém? Louvado seja Deus. Grande é o Deus que eu sirvo. Amém.